Vamos ver se eu esqueço de alguém. Temos também o Edson Fachin, tem o Luiz Fux, tem o Dias Toffoli, tem Rosa Weber e Carmen Lúcia, tem Gilmar Mendes, Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Alexandre de Moraes. Opa! Tô esquecendo algum, não? Tem algum juiz ladrão apitando a partida? Aí fica por sua parte, meu caro Adriles Jorge, mas o fato, muito Paulo, bom, agora Vini. respondendo... Aliás, parabéns, você mandou Eu não sei se eu esqueci de alguém, né? Porque são 11 ministros aí. Vini, será que isso acontecia 10 anos atrás? Não acontecia. Não acontecia. 10 anos atrás, as pessoas sabiam quem eram os 11 da seleção brasileira, né? Agora as pessoas sabem muito mais quem são os 11 ministros do STF por essa super exposição aí que eles têm tido recentemente, né? Paulo dando muitas entrevistas, tem os seus julgamentos exibidos, tem o grande acesso agora à internet, tem a polarização política que ficou ainda mais acirrada agora com o presidente Jair Bolsonaro no poder. Então são vários os motivos aí que fazem que a população tenha um interesse muito maior sobre a atuação desses ministros do STF. Agora, respondendo a tua primeira pergunta, Paulo, no dia 10 de setembro nós teremos uma mudança importante, que será a mudança na presidência do STF, que nos últimos 2 anos foi ocupada pelo ministro Dias Toffoli, que agora passará para Luiz Fux. Essa eleição já aconteceu em junho, foi até antecipada devido à pandemia, e o Luiz Fux foi eleito aí presidente para o próximo biênio, então 2020-2022 ele será o presidente do STF, e na vice-presidência a Rosa Weber. Então a gente vai ter ali uma cerimônia virtual, muito mais discreta, né? Até porque nós estamos aí ainda numa pandemia, então terá ali a presença do presidente Jair Bolsonaro, dos presidentes das casas legislativas, né? O Davi Alcolumbre e também o Rodrigo Maia, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, e aí tem lá também as presenças virtuais, vai ter alguns familiares do Luiz Fux e também da Rosa Weber. E aí algumas tradições, Paulo, serão perdidas, né? Por nós estarmos aí numa pandemia. Uma delas é aquela festa, né, na Babisca do Supremo Tribunal Federal, chiquérrima, que ocorre aí durante essas posses, né, seja numa posse comum, seja numa posse de presidência do STF. Eu queria até relembrar um momento aqui, Paulo, do próprio ministro Luiz Fux na posse da presidência do Joaquim Barbosa em 2012. Olha só o Luiz Fux, o que ele fez lá na festa do Joaquim Barbosa, pegou uma guitarra, começou a cantar um Tim Maia. Tem como a gente subir um pouquinho esse som aí do Fux? Olha! Quase bom, quase bom. Quase bom, quase bom. Tá aí o Luiz Fux, mas ó, se ele gosta de ser estrela aí nos palcos, Paulo Matias, dentro do STF ele tem um estilo um pouco mais discreto, e essa descrição deve ser uma marca dele na presidência do STF, diferente do que foi a atuação, por exemplo, do seu antecessor aí, o Dias Toffoli. Ele quer manter uma boa relação entre os poderes, mas de uma maneira mais comedida. O Fux, que entrou em 2011, foi nomeado na gestão Dilma Rousseff, tem 67 anos e já diz também, Paulo, afirmou que um dos eixos de atuação dele será o meio ambiente, que segundo ele é importante para a busca de investimentos estrangeiros no Brasil, e também tem dito aí a alguns interlocutores que vai também manter uma posição firme do STF em relação a pautas de defesa das minorias. Se espera que ele adote, portanto, esse estilo mais discreto, mas existe, Paulo, uma expectativa de que o Fux priorize também pautas econômicas, julgamentos que contribuam para um processo aí de recuperação econômica do Brasil, principalmente agora nessa pandemia, e que diminua o excesso de judicialização. Ele também é considerado, Paulo, um dos ministros mais punitivistas do STF, um grande incentivador da Lava Jato. Você se lembra que naquelas conversas reveladas pelo Intercept, um dos diálogos ali entre Moro e Deltan Dallagnol, o Moro dizia para o Deltan: "In Fux we trust". Foi justamente até o que o Joel falou aqui no início do programa, e obviamente que foi uma frase que repercutiu bastante. Agora, independente disso, Paulo, o que a gente quer ver mais no Supremo?
as brigas, né? As tretas entre os ministros do STF. Eu espero que o Fux não impeça isso. Claro, e né? pra Queremos gente ver, né? relembrar, né, uma dessas grandes tretas que já teve no Supremo, vamos botar aquela em que o Barroso perdeu completamente a linha com Gilmar Mendes. Vamos ver. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim. É muito penoso para todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Tá aí. Maravilhoso. Tá aí, então, Paulo. Mas eu acho que o Barroso não gostava, né, da convivência com o ministro Gilmar Mendes. Mas, olha, já tem muito mais, né? Tem pau aí entre Agora tá Lewandowski e Gilmar Mendes também. Maravilhoso. Quando o Joaquim Barbosa também era ministro, tinha umas brigas feias. Vamos esperar, né? Porque Agora a gente tá mais gosta calmo, de ver, né? Tá mais calmo. Agora tá um pouquinho mais calmo. Precisamos da treta. O Joel, teve uma palavrinha que o Barroso falou que me chamou muito a atenção, que me remeteu às discussões suas com o Adrilles, né? Quando o Adrilles fala tem Billy... Mal secreto? Achei que era psicopatia. Brincadeira. Pitadas de psicopatia. Mal secreto é doença venérea. O ministro é bom na ofensa. Vai lá, Joel Pinheiro, o que você acha da gestão Fux? Olha, eu tô otimista com a gestão Fux. O Toffoli, que tá saindo, é o ministro mais político do Supremo, né? Sempre querendo ficar bem ali com todo mundo. Diziam que ele era um grande advogado do PT ou coisa assim, mas não, né? Se mostrou aí também muito próximo do bolsonarismo, do Bolsonaro. É alguém que negocia, alguém que está sempre fazendo uma certa articulação. O Fux é mais reservado e acredito também nele. Ele tem uma defesa mais clara nos votos dele, na carreira dele, uma defesa mais clara de certos valores. Um deles é a corrupção. Então ele sempre foi visto aí como um dos ministros mais punitivistas, né, que se diz, pró-Lava Jato. Imagino que isso vai também ter um destaque maior, assim como essas pautas que ele mesmo mencionou, tão essenciais no Brasil de agora. Meio ambiente, a gente vê o que está acontecendo, a gente vê a devastação. Defesa de minorias, então estou otimista aí com o Fux, em Fux We Trust, ética e combate a malfeitos aí em todos os pontos. Ô Narlock, você acha que tem uma mudança muito grande com a saída do Toffoli e a entrada do Fux, ou vai ficar tudo mais ou menos igual? Não, olha, Paulo, a liturgia do STF, o dia a dia, ali o companheirismo que os ministros têm entre si, apesar aí dessa frase de novela do Barroso, que ele bem podia repetir qualquer hora só para aumentar aí as audiências, né, pra gente comer pipoca assistindo. Isso tudo vai continuar, claro, então a gente vai ter aí o mesmo STF de sempre. Mas é bom, a mudança eu concordo, nesse ponto eu concordo com o Joel, que a gente vai ter aí um ministro mais reservado, né? O Toffoli, ele se envolveu naquele inquérito das fake news, no ano passado, com aquela tolice que eles fizeram em relação à revista Cruzoé, né, de censurar a Cruzoé. Então é bom ter um ministro mais distante dessa polêmica e toda também das fake news. Mas agora em relação a meio ambiente, aí eu tenho um pouco de medo que aí essas ações virtuosas, essa sinalização de virtude, ou mesmo uma boa intenção do ministro, só cause problemas.
A Amazônia hoje, os estados amazônicos, eles estão entre os mais pobres do Brasil. Se a gente pensar em quantidade de pobres entre a população, eles ganham do Nordeste, são mais pobres que o Nordeste. Uma das regiões mais ricas, né, Narlo? E você tem o conflito no campo, a gente está vendo aí taxas de homicídio caírem no Brasil, mas aumentarem muito na Amazônia, e as pessoas são ali impedidas de trabalhar. Exato. Existe aquela solução, vai catar coquinho, né? A solução da Marina Silva, que é, não, vamos fazer programas de extrativismo de açaí. Olha, um restaurante em São Paulo ganha mais do que todo o mercado de algumas dessas atividades de coleta. Então, esse negócio de a Vila Madalena, o Leblon, ou o ministro do STF que ganha lá 30, 50 mil reais por mês, decidiu que é bom para a Amazônia, talvez... Opa, caiu um celular aqui. Isso talvez só piore a ilegalidade da Amazônia, o mercado negro, a violência e também a devastação. Gente, esse menino tem que vir mais vezes. Leandro, vamos lá. Peraí. Não fica tão ansioso assim. Calma. Deixa eu só tirar uma dúvida. Venha mais vezes. Peraí que até caiu o celular do aqui. Ô, Vini, deixa eu te fazer... É o Salles ligando pra agradecer. Deixa é o Salles ligando pra agradecer. Peraí, João Pinheiro, peraí. Só uma pergunta pro Vini, que não ficou muito claro e eu me esqueci. Tá. Fux indicado Dilma ou Lula? Dilma, 2011. Então vamos lá. Dilma. Então vamos lá. Adrilles Jorge. Sim, senhor. Saiu ex-advogado do PT e entrou indicado da Dilma. Mudou ou não mudou? Teve uma coisa que é fantástica. O Fux foi acusado pelo Zé Disseu de ser falso. Ele ludibriou o governo da Dilma, dizendo que ia, de alguma forma, contestar as anulações peremptórias e injustas do mensalão, aquelas averiguações do petrolão. Enganou, engabelou todo mundo e adentrou o Supremo. E é um dos ministros, se não um dos melhores, um dos menos ruins. Eu tenho um certo otimismo, mas não dá para não ser otimista em relação à a pior de toda a história, presidência do Dias Toffoli, né? Como o Narlock bem disse, ele censurou revista, ele criou um inquérito ilegal das fake news, ele perseguiu, sob a égide da sua presidência, o STF perseguiu direitos individuais de livre expressão, prendeu pessoas sem inquérito legal, congelou o próprio Toffoli, inclusive, investigações em curso no COAF, né? O STF, sob a égide da sua presidência, se tornou um Supremo Tribunal inquisitorial, que alicerça a quebra da institucionalidade, da garantia da liberdade de expressão das pessoas, né? O próprio ministro Barroso fala que os nossos progressistas têm que conversar com esses pobres conservadores naquela live com o menino lá que imitava a foca. Ou seja, virou algo que quer incutir luzes na ignorância popular e não percebe que o povo tem exatamente suas diretrizes próprias. E quando um Supremo chama um presidente de genocida, fascista, nazista, racista, e coloca toda a égide da população que o votou também sob o mesmo escopo, inclusive seus apoiadores mais diretos, e o coloca na cadeia, você vira uma instituição absolutamente temerária. Nesse sentido, é impossível fazer uma presidência menos ruim que a do Toffoli, né? Oxalá ele tenha fingido também, porque ele também anuiu com o inquérito ilegal, ilegítimo e persecutório das fake news, né? Oxalá ele tenha fingido também para agradar o seu querido Toffoli, e ele faça, às vezes, de um juiz realmente não garantista, que não garanta privilégios de bandidos, como foi o caso do Toffoli, que inclusive, sob a égide dele, acabou com a prisão em segunda instância, e faça valer os direitos das pessoas e também não exacerbe as questões identitárias quando ele fala de minorias, que uma coisa é proteger minorias, outra coisa é criar falsos preconceitos, das quais, inclusive, nosso querido amigo Narlock foi vítima. Ok, só uma perguntinha rápida, porque assim, nem todos entendem o significado das palavras que você fala, né? Oxalá significa o quê? Tomara que. É mais pedante, eu gosto. As palavras servem para ser usadas. Não, era só isso que eu precisava saber. Obrigado. Não é uma deusa do Paulinha Carvalho, a minha, a sua, nossa abelha rainha deste programa. Eu tenho certeza que você tem boas informações para trazer aqui para nós de como que são as cortes no exterior também, né, Paula? Pois é, eu tava aqui, agora que o Vini falou o que é que você espera, tal, achei que ele ia falar, espero mais discrição. Mas não, ele esperava tretas, né? Mas a discrição é uma característica na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ali são 9 juízes e eles raramente comentam alguma coisa fora dos autos. Então, quando você quer saber o que eles estão pensando, você tem que se dedicar aos autos. É considerada a mais tradicional corte do mundo
E é muito parecida com a nossa no sentido das indicações, né? Indicação presidencial, cargo vitalício, aprovação do Senado, mas muito diferente também nessa questão de descrição e também que tipos de casos chegam à Suprema Corte. Para vocês terem uma ideia, eles julgam anualmente de 100 a 150 casos. Aí você fala, é um número grande ou é um número pequeno, não tenho muita ideia. Fui dar uma olhada no relatório de atividades do ano passado do Supremo brasileiro. Sabe quantos processos chegaram ao Supremo? 93.197. Em 2019, de acordo com a Agência Brasil, foram 110.965 decisões, né? Então você vê que o nosso Supremo está cheio de trabalho, julgando um monte de coisa que talvez não devesse chegar até lá e talvez nem sejam tão importantes assim. Então, nos Estados Unidos, pode falar. Teve uma vez que eles julgaram quem foi o campeão brasileiro de 87, se foi o Flamengo ou o Sport. Isso não é imaginável, né? Algumas pautas são bastante apressadinhas, né? Para você chegar na Suprema Corte não é fácil, é super difícil. O advogado ele tem que entrar ali com pedido e aí, para ser aceito o processo, 4 dos ministros eles têm que aprovar. Então, para você chegar lá já é muito complicado e muita coisa não chega porque já se resolvem nas cortes estaduais. Então, é um sistema que é mais fluido do que o nosso. Aí, outra coisa também, que se fala muito a respeito da Suprema Corte Americana, é o equilíbrio entre as partes, que é uma coisa que é alvo de críticas aqui no Brasil. Você tem 4 juízes à esquerda, progressistas, indicados por democratas, e você tem 4 juízes mais à direita, indicado por republicanos e conservadores, e tem um ali que as pessoas, enfim, acham que é centro, tem gente que acha que ele é conservador, que é o Anthony Kennedy. Então existe esse equilíbrio, ele vem se mantendo, mas é meio por acaso também, porque quando a gente teve a morte do Antonin Scalia, que foi em 2016, estava o Obama, né? O Obama que teria direito a indicar um juiz, indicaria um juiz progressista. Só que os republicanos no Senado fizeram uma manobra e não botaram isso para jogo. Aí veio o Trump. Aí o Trump pôde indicar um conservador, que o Scalia também era conservador, então manteve-se o equilíbrio. O Trump conseguiu confirmar no Senado, depois de uma pequena confusãozinha ali, mas ele conseguiu confirmar o indicado dele e manteve-se aí esse equilíbrio, que é alguma coisa que todo mundo fala que é bom, é muito bom, né? Que tem um equilíbrio ali na corte entre progressistas e conservadores. Agora, essa questão da indicação presidencial, que às vezes a gente discute aqui, que é alvo de muitas críticas, porque isso é o indicado da Dilma, é o indicado do Lula. Quando o Bolsonaro indicar alguém, vai ser o indicado do Bolsonaro, vai ter sempre essa conexão. Outros países fazem diferente. Na França, por exemplo, os presidentes da República, do Senado e da Câmara, eles escolhem cada um 1/3 dos assentos da corte. Na Alemanha, são as 2 casas legislativas quem escolhe. Então, assim, tem outras formas de se fazer. A nossa é parecida com essa americana, mas a gente vê que o funcionamento é bem diferente, né? Boa, Paulinho. Eu queria discutir um pouco com vocês, gente, esse tema da descrição dos ministros do STF, né? Se a gente for analisar, na década de 90, começou aí a transmissão das audiências que eles fazem, dos debates ali. Isso também virou um certo palanque para muitos deles, né? Na opinião de vocês, vocês acham que deveria haver toda essa publicidade para as sessões plenárias do Supremo? Vocês acham que os Supremos deveriam conceder essas entrevistas à torta e à direita que eles concedem? Vocês acham que eles deveriam participar de lives com personagens como, por exemplo, o Barroso fez com o Felipe Neto? Qual que é a opinião de vocês sobre essa questão da descrição, do posicionamento? E tem um outro ponto, só para encerrar, para ser bem adrilhano aqui e alongar a minha pergunta. Se você for analisar, nem todos os 11 ministros têm esse comportamento, né? Tem gente muito discreta ali dos 11, né? Narlock. Ai, meu Deus, qual era a pergunta mesmo? A descrição, você acha que os ministros devem se publicitar ou ser discretos? Sim. Falar só nos autos? Não, então, eu tenho dúvidas, eu tenho um certo medo com esse juiz celebridade, né? Tudo bem, ele tem o direito de fazer o que quiser, ele pode se expressar, às vezes, talvez com um pouco menos sobre algum processo que está cuidando e tal. Ele inevitavelmente é uma pessoa pública. O problema é quando ele fica
perseguindo mais likes, mais compartilhamentos nas redes do que perseguindo a boa justiça, né? E a gente vê aí, a gente entra naquela história do feel good politics, né? Na política do bem-estar, vamos se sentir bem, né? Então o que está na moda, agora está na moda nos Estados Unidos cotas para negros. Então, apesar de não ter nenhuma lei no Brasil sobre isso, a gente vai criar, né? Então ele vai pelo modismo, vai pela moda. Isso para mim é o grande problema desse juiz celebridade. Ô Narlock, você é a favor ou você é contrário à exibição das sessões plenárias do Supremo? Não, achei que tem que ser a favor. A gente tem que ter, é um exercício de transparência, né? Tem que ter, isso tem que ter, mas isso não significa que eles vão ser celebridades de um dia para outro, né? 90% das sessões ninguém vê, ninguém assiste, não chegam nos jornais, nas coisas mais importantes, né? Adriles. Eu sou completamente a favor da publicidade do que pensam os ministros, eu sou completamente a favor da publicização das reuniões, inclusive as reuniões de primeira e segunda turma, que são muito mais complicadas e complexas, aos julgamentos. Eu acho que é muito interessante quando a gente sabe em que lugar o juiz está. Por que o Supremo está num lugar tão delicado agora? Porque ele é formado por uma maioria de juízes progressistas que querem enfiar a goela abaixo da população um princípio progressista de vida, quer seja em políticas identitárias, como o ministro Barroso quer que haja agora uma cota de candidatos negros, desmerecendo o fato de que a gente é uma cultura miscigenada e vai dar muito mais problema do que solução, quer seja a questão do aborto, quer enfiar a goela abaixo, ou seja, quer seja inclusive na opinião sobre o presidente, que eles acham que é genocida, racista, fascista, porque tem uma premissa mais conservadora que eles consideram reacionária. Ou seja, eu quero saber quem é que está julgando as coisas no Brasil, sobretudo quando a gente tem o cerceamento de liberdades individuais e a perseguição de cidadãos comuns por livre se expressarem. É muito interessante saber a opinião do Gilmar Mendes, a opinião do Barroso, e inclusive a opinião de pessoas, de juízes que a gente considerava discretos, como o nosso querido Celso de Mello, que era ungido como um deus da sobriedade, que chama as pessoas de nazistas, racistas, fascistas, sem o menor escrúpulo. Ou seja, é muito interessante que a gente saiba o que esses juízes pensam a fundo para saber qual o mérito realmente que é do seu julgamento. Joel Pinheiro da Fonseca, para a gente fechar esse assunto. Vamos lá. Se eu tivesse lá atrás, na decisão original que começou a filmar as sessões do Supremo, eu votaria contra. Porque você já tem total transparência no texto dos votos dele. Então, quem está interessado poderia ler o texto e você não teria essa figura do juiz que o ministro passou e os juízes passaram a querer ser estrelas num palanque, né? Falando, discursando, se tornando cada vez mais figuras públicas, deu nisso que a gente vive hoje em dia. Agora, hoje em dia, tirar a filmagem ou não, acho que pouco importaria. A mudança já aconteceu. Então, para mim, o que importa mais hoje é o posicionamento, a integridade pessoal, o posicionamento ético de cada um deles, do que ele fala e do que ele não fala em público. Alguns mais discretos, outros, como o Barroso, que a gente às vezes discute aqui, dão entrevistas, fazem live, mas ele mantém sempre uma grande discrição acerca de temas, por exemplo, que podem ser votados pelo Supremo. Ele não dá opinião. Ele não dá opinião sobre isso. Ele não fica dando opinião também perentórias, incisivas sobre este governante ou aquele. O Barroso não fica, não. O Barroso, acabou de falar que ele vai fazer justiça dele. Social em relação ao não, negócio das cotas discutindo. Aquilo ele estava discutindo falou que tinha acabado de ser decidido pelo TSE. Ô, Adriles, calma. Aquilo lá, ele estava falando acerca da decisão do TSE sobre as candidaturas. Você pode discordar ou concordar. Teve o argumento dele ali. Ele estava falando o que foi votado, o que foi decidido. Aí sim, ele está comunicando algo que foi decidido. Peraí, Adriles, eu já passo para você. Calma, ele falou, Adriles, calma. Ele falou que o governo, a gente está sendo governado por alguém que sempre apoiou e defendeu a ditadura, que é verdade, isso não é mentira. Ele estava relatando um fato banal, trivial, que ninguém discute sobre o Brasil. Ele não estava dando uma opinião incisiva sobre alguma coisa. Então, acho que, hoje em dia, é um desenvolvimento questionável para o Brasil, esse fato dos ministros da Suprema Corte terem virado formadores de opinião pública. Acho um desenvolvimento questionável. Lá atrás, talvez teria sido melhor não ter, mas dado que tem, alguns sabem fazê-lo com bastante integridade e com bastante responsabilidade. Acho que esse é o diferencial. Joel, Adriles, depois do Narlock, pra gente fechar. Joel, o Barroso disse que o Bolsonaro apoia a tortura. O Barroso disse que o Bolsonaro defende a tortura. Deixa eu falar. Joel, o Barroso falou que o Brasil está numa escalada rumo a uma ditadura com arrombos autoritários. Sendo que é o próprio STF que tem esses arrombos autoritários, que está prendendo pessoas sem devido processo legal e cerceando vozes, inclusive querendo censurar até redes sociais.
Entendeu? Você dizer que ele não deu nenhum tipo de opinião, que ele só foi discreto. Ele falou isso em inglês, na Fundação Fernando Henrique Cardoso, pro mundo, para que o mundo tenha uma percepção de que o Brasil tá sob a égide de uma ditadura bolsonarista. Se isso não der opinião, eu também não dou opinião nenhuma aqui, pelo amor de Deus. Ok, Narlock. Não, para mim esse é um ponto fundamental. A esquerda hoje está falando muito aí de ameaças à democracia, atentado à democracia no Brasil. Tem jornal falando aí de ditadura militar, relembrando cursos sobre ditadura militar e tal. Para mim, a instituição que mais ameaça a democracia no Brasil e a harmonia dos poderes é o STF. É o Alexandre de Moraes. O Crivella, o que a gente viu do Crivella, o prefeito do Rio de Janeiro, essa semana, ali dos capatazes que atrapalhavam as pessoas, aquilo é um atentado à democracia. Aquilo não é paranoia. E o que o STF faz, esses atos de ofício, de prender as pessoas sem elas conseguirem ver o processo, ver a acusação, se fosse do outro lado, a gente estaria vendo as pessoas aí escrevendo para o New York Times, falando de atentado contra a democracia no Brasil. Ok, olha, gente, mais, pelo amor de Deus. Vamos influenciar Joel Pinheiro da Fonseca, Leandro, e você. A gente vai trazer a maturidade. Aguardem minha resposta pro próximo bloco. Vocês não perdem por esperar. Adriles Jorge, você quer apresentar? Eu tô apaixonado pelo Leandro. Então você poderia se calar enquanto eu tô lendo aqui? Vai lá, vai.